Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar na proposta da Polar Tensor, uma empresa que diz ter a chave para os mercados de cripto, e essa chave é, supostamente, a inteligência artificial. Vamos ver o que está por trás disto. E a grande pergunta que paira no ar é mesmo esta: será que a IA consegue de facto conquistar os mercados de cripto? É uma promessa gigante e é exatamente isso que vamos explorar olhando para o que a própria empresa nos diz. Para percebermos tudo isto, dividimos a análise em 5 pontos. Primeiro, qual é a proposta deles? Depois, o que está dentro do motor de negociação. A seguir, olhamos para os resultados que eles mostram. Vemos também como é que se pode entrar nisto e, claro, terminamos com a parte crucial: os riscos e as recompensas. Muito bem, vamos a isso? A proposta de IA. A Polar Tensor entra em cena com uma ambição. E que ambição! Dizem que querem revolucionar o mundo cripto usando, lá está, soluções de inteligência artificial. Ok, então, quem são eles? Apresentam-se como uma empresa de investigação e desenvolvimento sediada em Hong Kong. Curiosamente, os fundos estão registados no Panamá e dizem ter uma licença MSB nos Estados Unidos. Isto é uma licença para negócios de serviços monetários. A história, segundo eles, começa em 2018 e o objetivo é claro: ser o maior fornecedor de estratégias algorítmicas até 2027. Agora vamos à parte técnica, ao coração da máquina, o motor de negociação. Vamos espreitar o sistema deles, o Polar One, e tentar perceber como é que isto supostamente funciona. No fundo, é uma tentativa de abrir a caixa negra da IA de trading deles. E o que está no centro de tudo? A palavra da moda: Deep Learning. O que é isto na prática? Pensemos numa espécie de cérebro artificial com várias camadas que devora quantidades enormes de dados. A ideia é que ele aprenda com o que já aconteceu no mercado para tentar prever o que vai acontecer a seguir, encontrando padrões que, para um olho humano, seriam praticamente invisíveis. E aqui a coisa fica interessante. Eles não usam apenas um cérebro, mas sim dois a trabalhar em equipa. É como ter um estratega e um tático. As Trend Networks são o estratega. Olham para o panorama geral, para o longo prazo, para perceber se o mercado está em alta ou em baixa. Depois entram em cena as Direction Networks, os táticos, que olham para o momento, para os dados em tempo real e tomam as decisões rápidas. Comprar ou vender, agora. Então, como é que eles constroem estes modelos? Apresentam um processo de 4 passos. Passo 1, obviamente, é juntar uma montanha de dados. Passo 2, muito importante, é limpar esses dados, garantir que são bons. Passo 3 é o treino propriamente dito dos modelos. E o passo final, 4, é o backtesting. Basicamente é pegar no modelo e pô-lo à prova contra o passado, para ver como se teria saído em diferentes condições de mercado. A história do desenvolvimento deste sistema também tem os seus altos e baixos. Em 2020 dizem ter tido o primeiro sucesso, na altura na FTX. Bem, todos sabemos o que aconteceu à FTX em 2022. Com esse colapso tiveram de se reinventar. Seguiu-se um ano e meio a adaptar e melhorar tudo para a Binance. E no início de 2024, a versão mais recente ficou operacional. E, segundo eles, 100% automatizada. Ok, passámos pela teoria, agora vamos aos resultados, ou pelo menos aos resultados que eles apresentam. Entramos na análise ao desempenho. É muito importante sublinhar isto. Tudo o que vamos ver a seguir vem diretamente dos materiais da Polar Tensor, não é uma análise externa. Ora, este gráfico mostra os retornos mensais. E atenção, segundo os dados, que parecem ser uma projeção, o retorno médio mensal entre abril de 2024 e outubro de 2025 seria de 22,04%. É um número, no mínimo, impressionante. Aqui, o que se pretende mostrar é o famoso efeito bola de neve dos juros compostos. A ideia é simples: os lucros não são retirados, são reinvestidos. E, teoricamente, isso faz com que as posições de negociação fiquem cada vez maiores. A promessa é que o software aguenta este aumento de volume sem aumentar o nível de risco. Antes de avançarmos, uma pequena pausa para um conceito-chave: drawdown. O que é isto? De forma muito simples, é a maior queda que o investimento sofre de um ponto alto para um ponto baixo. É, no fundo, uma medida do risco, quando se pode perder. Pronto, e aqui está o drawdown em ação. Este gráfico mostra-nos duas coisas ao mesmo tempo. A linha verde a subir é o crescimento do capital, e aqueles picos vermelhos lá em baixo são precisamente o drawdown diário. A mensagem que eles querem passar é: olhem, o capital cresceu e nós mantivemos o risco controlado. Muito bem, já vimos a promessa, a tecnologia e os resultados apresentados. Agora, a parte prática. Como é que se pode entrar nisto? Vamos olhar para as taxas e os níveis de investimento. Logo à partida, há um custo inicial, uma taxa de licença de 10%. É um valor único que é retirado logo do primeiro depósito que se faz.
Depois disso, entram as taxas de desempenho, que são pagas sobre os lucros. E aqui há uma escala. Começam nos 50%, sim, metade dos lucros, e podem ir descendo até aos 20%. A regra é simples. Quanto maior for o investimento, menor é a percentagem que fica para a empresa. E para levantar o dinheiro? Bem, aí também há uma taxa de 10%. Mas esta taxa tem um prazo de validade. 10 para 5% se o dinheiro ficar lá 12 meses e desaparece por completo, vai para 0% ao fim de 24 meses. Esta tabela ajuda a visualizar tudo. Vemos aqui os 6 níveis. Começa no Starter com um depósito mínimo de 100 USDT, onde a taxa sobre os lucros é de 50%, e vai subindo até ao nível Enterprise, para quem deposita 100 mil USDT ou mais, e aí a taxa já baixa para os 20%. E chegamos à reta final, a última secção, riscos e recompensas. É a parte em que olhamos para as duas faces da moeda. Por um lado, os avisos legais, por outro lado, o programa de incentivos. E vamos começar pelos riscos, que é o mais importante. O aviso oficial da própria empresa é muito claro. Fala em alta volatilidade, riscos de segurança e, atenção, sublinha que não há qualquer garantia de lucro. Fala também em riscos de mercado, de regulação e, o mais direto de todos, o potencial de se perder uma parte ou mesmo a totalidade do dinheiro. Mas, ao mesmo tempo que apresentam estes riscos todos, há outra peça no puzzle. Um modelo de incentivos muito, muito poderoso. E esta é outra parte do modelo de negócio que temos mesmo de perceber. Chama-se recompensas de licença. E como funciona? Basicamente, ganham-se comissões sobre as taxas de licença que os novos utilizadores pagam. E o sistema não se fica por aí, vai até 15 níveis de profundidade. Para se ir desbloqueando os níveis, é preciso trazer diretamente para a plataforma um certo número de utilizadores. O que nos deixa com a pergunta final, e talvez a mais importante de todas. Quando se olha para uma oportunidade destas, como é que se faz o balanço? De um lado da balança temos a promessa de uma tecnologia de ponta. Do outro, os riscos, que são bem explícitos, e uma estrutura de incentivos que é, no mínimo, complexa. Fica a reflexão.